Eu sou Sueli Marques, eu sou vice-presidente de desenvolvimento profissional aqui no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. E nós estamos preparando algum material para que, nesse sistema aí de pandemia, nesse período de pandemia, a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho. O meu trabalho aqui hoje com vocês é falar sobre o imposto de renda, a declaração de imposto de renda da pessoa física do ano de 2020, base 2019. Inicialmente, vamos falar das obrigações, né? Quem está obrigado a declarar. Então, está obrigado a declarar quem teve rendimento tributável no valor igual ou superior a R$ 28.559,70. O que são rendimentos tributáveis? São salários, aluguéis, serviços prestados, serviços de médicos, serviços de profissionais liberais que recebem de pessoas físicas ou jurídicas. Esses são os rendimentos normais, né, declarados como rendimentos tributáveis. Além dos rendimentos tributáveis, uma obrigação de declaração é aquele que recebe rendimento isento ou não tributável de valor superior a R$ 40 mil. E o que são rendimentos isentos e não tributáveis? São os rendimentos de caderneta de poupança, são rendimentos de pensões e aposentadorias de maiores de 65 anos, são rendimentos de titulares de MEI, uma parte de isenta deles, e que obteve, em qualquer ano, ganho de capital sobre venda de bens móveis ou imóveis. Tá? O que é esse ganho de capital? O ganho de capital, principalmente na parte do imóvel, ele vai compreender aquela parte de que você não vai investir. Né? Existe aí uma legislação que, se você vende um imóvel residencial e que aplica o fruto, né, o valor da venda desse imóvel, pelo prazo de 180 dias na aquisição de outro bem imóvel, você está isento do imposto sobre esse valor. Então, ele é declarado também na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Você optou por esse ganho, você é obrigado a declarar. Tá? Se você optou em algum ano calendário por ter essa obrigação de adquirir um imóvel não residencial, com o fruto ou com o valor da venda do seu imóvel residencial, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Você teve a posse ou propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens ou direitos com valor superior a R$ 300 mil. O que são esses bens e direitos? Imóveis, veículos, investimento, aplicação em ações. Então, isso estando acima de R$ 300 mil, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Você passou a condição de residente no Brasil em qualquer data do ano de 2019, você passa a ser obrigado a declarar. Se você é não residente, já fez a sua comunicação de saída, você não retornou, não teve, os rendimentos que você teve aqui foram tributados como não residente, você não está obrigado a declarar o imposto de renda. Mas se retornou ao Brasil na condição de residente, a sua declaração passa a ser obrigatória naquele ano calendário. Nós temos pessoas dispensadas de apresentação do imposto de renda. São aquelas que não tiveram, né, o rendimento superior a R$ 28.559,70. As pessoas que têm algum rendimento que seja isento por moléstia grave, ela não está dispensada, ela deve declarar o imposto de renda, declarando no item de rendimentos isentos e não tributáveis o valor correspondente ao seu rendimento. Vamos falar agora um pouquinho de dependentes. Dependentes naturais, né? Filhos, cônjuge de filhos, companheiro com mais de 5 anos, que seja comprovado a convivência. Filhos até 21 anos,
são dependentes normais, até 24 anos somente se forem universitários. Irmão, pais, tios que não têm, que sejam declarados incapazes e que exista uma ação ou um deferimento por algum juizado de que ele é o seu dependente. Isso vem na mesma situação no caso de irmãos que tenha 21 anos, é normal, até 24 anos, se eles são universitários, que às vezes o irmão ele não tem renda, ele não tem outra pessoa que possa representá-lo, ele é considerado menor, então ele ainda toma a mesma condição de filho, né, universitário ou não. Agora, é muito bom lembrar que quando declaramos imposto de renda, no nosso imposto de renda um dependente, nós temos também que declarar a renda que ele tiver por acaso, porque isso é somado, isso é confrontado na base de dados da Receita Federal, e isso, inclusive, é caso de muita situação de malha fina. Tá? Eu declaro a minha mãe, mas não declaro a aposentadoria que ela recebe, porque a aposentadoria que ela recebe está abaixo dos R$ 28.559,70, ou porque ela tem a parte de isenção de 22 mil e alguns centavos. Então, é muito importante que tenha-se a declaração do dependente, o valor que ele recebe de rendimento tributável ou não. Todos os campos do PGD, do Imposto de Renda Pessoa Física, ele tem sempre ali identificando o que é, de onde que é aquele rendimento. É do titular? É do dependente? E se é do dependente, de qual dependente que é aquilo ali. Além da obrigatoriedade agora de ter, né, agora, desde a última declaração, de ter o CPF do dependente, não importa a idade dele. Isso foi há um tempo exigido até a idade começou com 14, depois veio para 8 anos e agora não. Agora a pessoa tem que ter o CPF a partir do momento do nascimento dele. Isso já existe, inclusive, na maioria das certidões de nascimento. Os rendimentos são incluídos e agora o que vamos deduzir? Nós vamos deduzir a contribuição previdenciária, né, social, que vem lá do seu salário ou que você paga individualmente. Nós vamos deduzir aquelas contribuições para a entidade de previdência privada, embora essa contribuição ela está limitada a 12% do valor da renda. Tá? Pensão alimentícia, se eu pago a pensão alimentícia para alguém, eu vou poder deduzir ali. Agora, eu devo alertar essa outra pessoa que ela precisa declarar a pensão alimentícia na declaração dela. Há um confronto dessa informação na Receita Federal. Tá? Quem pagou, quem recebeu. Está tudo declarado, está tudo ok. A pensão alimentícia ela está sujeita ao carnê-leão. Então, são orientações que a gente deve passar para quem recebe também a pensão alimentícia. No caso nosso aqui, estamos falando de dedução, nós vamos deduzir do imposto de renda o valor que é pago como pensão alimentícia. A parcela de R$ 2.275,08 é o valor da dedução por dependente na declaração. Vale aí uma orientação de análise. Eu tenho um dependente que tem um rendimento maior. Isso vai impactar na minha declaração. Então, o que eu tenho que avaliar? Eu continuo na dependência, lançando essa pessoa como minha dependente? Isso acontece muito com os cônjuges. Né? São rendimentos separados. Às vezes, não é vantagem. Às vezes, uma declaração de imposto de renda em separado é muito mais vantagem. Então, tem que ter a avaliação. Tá? As despesas médicas do contribuinte, dos dependentes, são deduzidas na declaração de imposto de renda, e ali também vale lembrar a informação, tá? De qual dependente que eu estou pagando aquela despesa médica. Então, tenham muito cuidado no recibo,
tá? Porque essa informação, ela vai para a Receita Federal pelo plano de saúde, pelo médico, pelo dentista, através da declaração chamada DMED. Então, ele vai informar que foi feito um atendimento para o dependente seu de nome X. Então, se isso não está lá, não confronta essa informação, tá? A pessoa não é sua dependente, mas o recibo saiu no seu nome, então não declare. Isso aí você está sujeito à malha fina, tá? Porque hoje já existe no PGD do IRPF 2020, já desde o ano de 2018, se não me engano, já existe o campo de você indicar qual é o dependente a que se refere a despesa médica. Assim como também, nós temos também a despesa com instrução. Ela está limitada a R$ 3.561,50 por dependente. E, da mesma forma, você precisa colocar a qual dependente refere-se essa dedução. Então, por isso que a gente sempre coloca que o profissional de contabilidade é a pessoa mais indicada para fazer o seu imposto de renda. Por quê? Porque ele vai avaliar a sua declaração com a declaração do seu dependente, com rendimento e descontos. Até que ponto isso vale a pena declarar, né, em conjunto esse imposto. Doações, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para o Estatuto do Idoso, incentivo à cultura, incentivo à atividade cultural, audiovisual e incentivo ao desporto. Tá? Na declaração já desse ano, foi incluída a doação para o Estatuto do Idoso. O FIA já existia, já no ano passado nós já conseguimos, há 2 ou 3 anos, já, se não me engano, a gente já fazia doação para o FIA na própria declaração do imposto de renda, e esse ano também estão fazendo para o Estatuto do Idoso. Então, é muito importante explicar para o seu cliente que não é uma redução do imposto, é uma destinação de parte do seu imposto para o FIA ou para o Estatuto do Idoso. Então, é muito importante que isso seja explicado, e é importante também que você, profissional da contabilidade, explique para as empresas ou para as instituições, né, que estão recebendo essas doações, qual é a forma melhor dela receber essa doação que foi realizada. A gente tem informação aí de valores que ainda estão disponíveis, mas que as instituições não fizeram o projeto para poder utilizar esse valor. Então, o profissional de contabilidade tem essa responsabilidade, além de colocar o seu cliente como doador, explicando a ele que não é redução de imposto, que é destinação de parte do imposto para isso, para essas instituições, e quanto às instituições, você orientá-lo de o que deve ser feito para receber esse valor dessa doação. São dedutíveis as despesas com instrução, tanto do titular quanto do dependente, mas são despesas realizadas para ensino fundamental, ensino médio, educação superior comprovada, especialização, educação profissional de nível técnico e de tecnologia. Não estão incluídos aí os gastos com academia, gastos com curso de inglês, cursinhos, né, pré-vestibular. Esses cursos não podem ser incluídos na declaração do imposto de renda como dedutível. Bom, a apresentação da declaração está prevista até o dia 30 de abril de 2020. Estamos aguardando aí alguma definição do governo federal para essa prorrogação, mas trabalhando para que, caso isso não ocorra, a gente tenha condição de fazer as nossas apresentações. A gente fala muito aí de contabilidade digital, de transformação digital das contabilidades, e esse é o momento também da gente colocar nosso cliente de imposto de renda pessoa física nessa onda aí da transformação digital. Ou seja, todos os informes de rendimento podem ser obtidos de forma virtual.
tá? Encaminhadas por e-mail, por WhatsApp. A declaração que tem alguma modificação, o seu cliente pode te explicar por e-mail, nesse momento que nós estamos aí nessa fase de isolamento, né? A apresentação da declaração é obrigatória e ela tem a multa. Se você não fizer a declaração, a multa é de 1% do imposto devido e uma multa mínima de R$ 165,74. Então, pessoal, para encerrar, dizer que o profissional de contabilidade continua atendendo o contribuinte. Dizer que o profissional de contabilidade é a pessoa indicada para acompanhar o imposto de renda do contribuinte. Tá? Ficamos por aqui, até a próxima.